Vamos ler a palavra de Deus que o Senhor trouxe diante. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós o Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos,
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo escreveu esta epístola aos irmãos de Tessalônica, aos tessalonicenses. E aqui, no fim, ele manifesta, ele pede que esta epístola, esta carta, seja lida a todos os santos irmãos, que não fique somente entre vós esta carta, esse ensinamento, esta santa doutrina, cuja obediência nossa nos prepara para a vida eterna. Então ele dizia que esta carta, que é uma carta que mostra a salvação, mostra o caminho, mostra a maneira de vocês entrar no céu, ela seja lida a todos os santos. Não fica só entre vocês, um do lado, não. Passe para todos, divulgue para todos, para que todos tenham a condição, tenham o aprendizado, tenham ali o caminho de seguir para a salvação. Então nós lemos aqui esta parte nesta manhã, a Irmandade leu, acompanhou, ouviu, uma epístola muito preciosa, muito importante para a nossa salvação. Por isso diz aqui, que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então, aquele que procura salvação, aquele que procura santidade, aquele que quer um dia entrar na glória de Deus, ele olha, ele escuta, ele observa, ele lê, ele procura entender, procura obedecer, procura estar de acordo, porque nós queremos entrar no céu. Deus criou o homem, mas o homem um dia errou, falhou. Deus visitava o homem todos os dias, na viração do dia, na tardezinha. Deus falava com Adão, visitava ele, mas pelo erro, pelo pecado, perdeu esta ligação. Mas pela misericórdia e bondade de Deus, Ele enviou o seu Filho, trouxe aqui a graça, a salvação, como vimos na oração. Então nos deu a oportunidade de novamente nós falarmos com Deus pela nossa oração, e Ele fala conosco pela sua palavra e nos mostra, um dia estaremos juntos na glória de Deus. Então, aqui o apóstolo escrevendo para a igreja, mais irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vocês conhecem, sabem. Vocês sabem muito bem que o dia do Senhor, quer dizer, um dia o Senhor virá buscar a sua igreja, os seus escolhidos, aqueles que de um coração sincero e puro procuraram servir o Senhor nesta terra, na pureza e na santidade. Então o Senhor vai vir buscar a sua igreja para um dia levar para o céu. Por isso aqui no final do capítulo 4, desse mesmo Tessalonicenses, capítulo 4, ele falou, ele ensinou, explicou sobre a vinda de Cristo. O Senhor um dia virá buscar a sua igreja
não pisará mais aqui na terra, mas virá em nuvens de glória, com a trombeta a buscar os escolhidos. E diz aqui no capítulo anterior, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados num corpo incorruptível, igual ao do Senhor. E os que estiverem vivos serão transformados também num corpo igual ao do Senhor, e o Senhor então nos levará para o céu. Quem será esse povo? Quem serão esses escolhidos? Aqueles que nesta terra procurarem servir a Deus. Então a palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela aqui não dá muita volta, não. Ela é bem objetiva para nós. A obediência a Deus, a sua palavra, entrada na glória de Deus. A desobediência, indo para o mundo, o pecado, o engano, a mentira, a falsidade, aquilo que acontece no mundo, esses então não terão esse privilégio, mas aqueles que obedecerem a palavra, sim, entrarão na glória de Deus. Então a vinda do Senhor, Ele virá como um ladrão de noite, diz aqui. Quando o mundo falar a paz, segurança, então sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida. Está lá, sua gravidez, 9 meses, mas chegou o momento, chegou a hora, ali não tem tempo de esperar mais nada, chegou a hora de nascer. Então, é aqueles momentos, não dá para retroagir, voltar para trás e nem esperar amanhã. É agora, é o momento. Assim o Senhor virá buscar a sua igreja. E nesse momento, bem-aventurado aquele ou aquela que esteja preparado para ir com o Senhor. Então, aqueles que vivem no mundo, vivem no pecado, então não pensam nesta hora, não pensam nesse momento, pensam sim em agradar o seu corpo, o seu prazer, a sua vida, os prazeres do mundo. Está aí o mundo, pecado se multiplicando, a maldade, tanta coisa que a Irmandade sabe, mas esse povo, contrário, se purificando diante de Deus. Então é esse é o caminho, essa é a salvação. Mas vós, diz aqui, mas vós, irmãos, não está em trevas, o mundo está em trevas, o mundo está no escuro, o mundo está no pecado, mas o povo de Deus está na luz que é Cristo Jesus. Mas vós, irmão, não estáis em trevas, para que naquele dia sejais surpreendidos, não. Esse povo já está preparado. Se o Senhor vier hoje, estamos preparados. Se vier amanhã, estamos preparados pela sua misericórdia. Se vier semana que vem, estamos preparados. E o mundo como está? É que nem as virgens loucas e prudentes. As prudentes com azeite e a palavra, prontas, preparadas, as loucas gozando o mundo. O esposo veio, as prudentes entraram para as bodas, as loucas ficaram do lado de fora. Bateram, Senhor, Senhor, abre-nos. Em verdade vos digo que não vos conheço. Então a palavra é bem clara, objetiva, e nós vivemos nesta terra. Perdão. Vivemos aqui servindo o Senhor. Então diz aqui, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se bebendo-se de noite. Mas nós que somos do dia, que temos a palavra, temos a presença de Deus no coração, então estamos sempre prontos e preparados. Então, é o objetivo, é a palavra. Mas aqui depois o apóstolo
escrevendo lá para a igreja, ensinava então, como Deus está dando de falar, vamos servir a Deus e procurar obedecer. Mas como é que é, o que devo fazer, o que devo buscar, como é que devo... Então aqui ele ensinava, ele orientava, ele mostrava o caminho, a rota que devemos seguir. Então ele falava, ensinava o povo. Rogamos-vos, irmãos, reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós do Senhor, e vos admoestam, vos ensinam, vos corrigem, que o tenhais em grande estima e amor, por causa da obra, por causa da salvação. E ele dizia, tende paz entre vós. Então a palavra também aqui, ele começava ali mostrando o caminho, a cartilha para a salvação, viver em paz. Uma coisa é viver em guerra, outra coisa é viver em paz. Uma coisa é buscar confusão, outra coisa é buscar paz e harmonia diante de Deus. Então, este povo vai sempre pelo caminho da paz. E a paz, então, resolve muita coisa. E não tendo paz, então as coisas se complicam. A palavra, o conselho vem para toda a irmandade em geral, todo o povo. Procuremos viver em paz. E na paz a bênção de Deus. Então aqui ele também ensinava àquela igreja e a todos nós aqui. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis, ensineis, devem corrigir o desordeiro, aquele que provoca desordem. No nosso meio não pode haver desordem, aqui tem que ter ordem. O Senhor sempre ensinou a ordem, a disciplina, o bom relacionamento, o equilíbrio das coisas, na fala, na conversa, ordem, prudência, paz entre nós. Onde tem paz, ali o Senhor está presente. Quer que o Senhor esteja presente na tua vida, na tua casa, onde irmão ou irmã está, vá pelo caminho da paz e atrás da tua fala de paz, o Senhor estará presente, o Senhor operará e o Senhor será glorificado. O Senhor te fala, vá pelo caminho da paz e por esse caminho encontrará salvação. Então, veja que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, um para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, ele ensinava. E falava também o apóstolo, orai sem cessar. Então, a oração é a maior arma do crente. É a oração, a sua ligação com Deus. E a palavra veio esta manhã, irmão, irmã, procura mais o Senhor na oração. Procura sentir o Senhor no teu coração. Procure sentir a sua presença e verás que o Senhor nunca te abandonou e na tua sinceridade nunca te abandonará. Então, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graças a Deus, agradeça ao teu Deus pela tua salvação, por aquilo que o Senhor te fez até aqui, até agora. Agradeça o teu Senhor e Ele te ajudará. Dai graça. E Ele
não extingais o Espírito. Irmãos, esta parte para nós, povo de Deus, é essencial na nossa caminhada. O Senhor Jesus veio, depois de ressuscitado, assoprou sobre os discípulos e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Uma outra hora o Senhor falou: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Então, aquele que obedece, aceita, crê em Deus, crê em Jesus Cristo, há nele a conversão, a crença, diz, conforme foi falado, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, aquele que crê em Deus, em Jesus Cristo, e obedece nas águas do batismo, ali ele recebe então de Deus o Espírito Santo, que o guia em toda a verdade. É um Espírito Santo que aqui ele fala: não extingais o Espírito. É esse Espírito Santo que nos guia, que nos mostra o caminho, nos mostra a verdade, faz-nos entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é mentiroso. É o Espírito Santo de Deus que nós recebemos, ele nos guia, nos mostra a verdade, a justiça, o que é necessário para a salvação. Então não extingue, não termine ou não acabe no teu coração, no meu coração, o Espírito Santo. Deixa ele te guiar, deixa ele te encaminhar, deixa ele te orientar. Siga a voz do Espírito Santo e ele te levará para a salvação. Recebemos o Espírito Santo, aquele Espírito que nos guia. Vamos congregar, ouvimos a palavra, vem na mente e no coração. Mas tem hora que estamos sozinhos, tem hora que não tem ninguém, tem hora que estamos longe. Mas aqui está a palavra: tem no teu coração o Espírito Santo. Ele te orienta, ele te ajuda, ele te mostra, ele te esclarece aquilo que é necessário para a tua firmeza na fé e na graça. Não extingais o Espírito e não desprezeis as profecias. Então é a palavra que veio, aquilo de Deus que está no teu coração. Não extinga, não remova, não tire, não abafe, mas deixe que o Espírito Santo que habita em ti, habita em nós, trabalhe na nossa vida e comande também a nossa vida. Não o espírito da carne que leva para o mundo, leva para o prazer. Não é este. É o Espírito que vem lá do céu, que nos guia em toda a verdade. Então que prevaleça, que o Espírito Santo tenha um livre curso no nosso coração e na nossa vida. Então a coisa vai bem, o irmão vai caminhando, servindo ao Senhor na verdade, na justiça, na pureza, na santidade, porque tem o Espírito Santo que o guia em tudo. E não vacila nem para a direita, nem para a esquerda. Irmão, a palavra vem, que prevaleça em cada um de nós a guia do Espírito Santo. Não o meu sentimento, não a minha ideia, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso. Eu sou assim, eu sou de família assim, nós somos assim. Éramos no mundo, aqui estamos na graça de Deus, que prevaleça o Espírito Santo na nossa vida.
O apóstolo Paulo escreveu lá: rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas irmãs que trabalhavam no Evangelho, mas tinha lá uma diferença uma da outra. Então ele falava: rogo a vocês duas que sintam o mesmo no Senhor. Não é na ideia de uma nem da outra. As duas tinham que sentir a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, mas naquilo que vinha do Senhor. E não desse nem daquele. Não prevalece, não deve prevalecer nem eu, nem ele, nem ele, nem eu. É o Senhor que comanda, que deve comandar a nossa vida para a salvação. Então não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, querida Irmandade, quem tem o Espírito Santo, ele examina todas as coisas, e o bem retém no seu coração, e aquilo que não é do bem, ele deixa de lado. Senhor te deu sabedoria, te deu entendimento, te deu visão, está enxergando as coisas, vá pelo caminho do bem, vá daquilo que é bom, daquilo que é correto, que é justo, que é certo, que é verdadeiro, e o Senhor estará ao teu lado. Não vá pelo caminho do erro, que é a tua perdição, vá pelo caminho da verdade, que é a tua salvação. Então, ele fechava aqui, dizia: e o mesmo Deus de paz, o Deus que nós servimos, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é bem claro a coisa. Seremos ajudados, abençoados, santificados pelo Senhor, e a nossa vida irrepreensíveis até a vinda do Senhor. O Senhor virá buscar a igreja, todos nós sem medo de nada. A morte não, Senhor vem. Não tenha medo. A glória eterna lá está preparada. Senhor, venha, estou preparado para ir para o céu. Então, devemos ficar na obediência, no conselho. Seremos achados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Ele virá. Estou pronto, estou preparado. Fiel é o que vos chama o Senhor, o qual também o fará. Quer dizer, o Senhor é fiel, fiel aquele que vos chama, o qual também o fará. Cada um de nós, o Senhor nos fará também fiéis ao nosso Deus. Então é a palavra para nós. Saudai a todos, e que essa epístola seja lida em todos os lugares. Irmão, irmã, é a palavra, é o conselho. Procuremos gravar no nosso coração, procuremos pôr em prática, e com certeza alcançaremos a vida eterna. Deus seja louvado.